Vamos bater um papo com o nosso colunista, Dr. Pedro Boareto, que está sentindo a falta de Marquinhos Graziani. Bom dia, doutor. Bom dia, Tony. Bom dia para Marquinhos, que está lá em Minas, né? Uai. De férias. Esse tem Comendo queijinho. 20 férias no ano, isso aí. Brincadeira, viu? Bom Ele dia. Pode. Pode, né? É, tá idoso já. Então tá explicado. Bom dia, ouvintes e internautas da Raiz FM. Doutor, estado de São Paulo, né, podemos dizer assim, principalmente a região litorânea, está passando por um momento bem complicado, bem difícil, e acho que não podemos deixar de debater sobre esse tema que está ocorrendo no litoral norte, principalmente no quesito justiça, né? Sem dúvida, Tony. Mais uma vez, somos aí, de certa forma, surpreendidos com uma tragédia. Tragédia essa que, pelo que consta, teria sido anunciada com alguns dias de antecedência, né? Mas, infelizmente, nenhuma providência foi adotada e hoje os resultados são esses aí que a imprensa vem divulgando, os vídeos nas redes sociais comprovam. E a grande questão que fica, Tony, e uma das perguntas que eu tenho recebido bastante nos últimos dias é: Pedro, numa situação como essa, eu posso processar o município, o estado, para tentar reaver os prejuízos causados pelas enchentes, pela chuva, pelos desmoronamentos? É uma questão muito debatida hoje dentro do Poder Judiciário, até porque a grande defesa dos entes federativos, União, estados e municípios, sempre vai no sentido de que foi algo força maior, né? Uma chuva jamais vista na história, algo que realmente não era previsível, mas a gente tem, por outro lado, a questão da responsabilidade civil da administração pública. Nesses casos em específico, ela tem natureza objetiva, né? Doutor, vale lembrar, como o senhor mesmo disse, tiveram 2 dias com antecedência, algo do tipo que seria uma tempestade, uma chuva além do comum, né? E pelo que eu acompanhei ontem, principalmente a Defesa Civil, que manda aquele alerta através de SMS, ela só foi mostrar a realidade da situação no outro dia pela manhã. O temporal começou a fazer estrago por volta de 1h da manhã, meia-noite, e a realidade só foi trazida à tona no outro dia. Será isso era medo de espantar turistas por conta do carnaval? Essa é a grande discussão, Tony. Como mencionamos, a questão em si era algo previsível, ou seja, o Estado e o município já tinham a informação dessas chuvas. Eu particularmente tenho aí o cadastro no aplicativo da Defesa Civil Estadual e constantemente recebo aí mensagens, SMS, informando a questão de tempestades, temporais, né? E estranhamente, neste caso específico, nós não tivemos nenhum comunicado. Ou seja, já fica caracterizada uma omissão, né, do Estado e do município nessa questão em particular. Retirar com antecedência a população daquela região. E também de avisar a população. Esse é o ponto principal, né? Porque tem muita gente, né, que não ia se importar. Estou de férias, estou curtindo, uma chuvinha. Mas quem realmente mora nessas áreas de risco, certamente teria uma preocupação muito maior, porque sabe do perigo, né, da situação que ela vive. Então, isso particularmente com relação a essas pessoas que residem nessas regiões, né, certamente com uma antecedência de 2 dias, poderia sim trazer uma preocupação para essas pessoas, dar a oportunidade dessas pessoas deixarem o local, sem contar que a própria Defesa Civil
tanto estadual quanto municipal, também poderiam ter feito um trabalho preventivo, já que foram avisados com 2 dias de antecedência, para que objetivando retirar essas pessoas do local, né? Hoje se fala em destruição coercitiva, ou seja, quem reside em área de risco serão retirados à força daquele local, mas isso depois da tragédia, né? Se tinha informação 2 dias antes, por que não? Por que não tomar as providências de forma também antecipada? A grande questão tem a responsabilização do Estado, estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal, não só do Estado como do município, que ela é de natureza objetiva, né? Que é a chamada aí, responsabilidade objetiva ou teoria do risco administrativo. Ou seja, tem o dever de indenizar se comprovado o dano e a culpa. Nesse caso específico, nós evidenciamos uma omissão por parte do Estado, né? Do Estado e do município. A responsabilidade nesse caso, ela está bem evidente, principalmente em virtude da omissão do Estado em comunicar à população, tendo recebido as informações 2 dias antes. Agora, a grande questão é que, para o Poder Judiciário, essa responsabilização objetiva do Estado, ela carece de 2 pressupostos. Ou seja, o fato, na verdade 3 pressupostos. O fato, né? O dano, você precisa comprovar o dano, o fato é público notório, né? Que foi o desmoronamento, a tragédia. O dano, cada pessoa vai ter que comprovar o dano que ela suportou. E o nexo de causalidade, ou seja, a vinculação do fato com o dano, né? Essa vinculação, olha, em virtude da enchente ou do desmoronamento, eu perdi todos os meus bens e está devidamente comprovado que foi em virtude do desastre. Então, esse nexo precisa ficar muito bem comprovado. E o que a gente, principalmente dentro do Poder Judiciário, Tony, a gente traz um paralelo, inclusive, com as questões das enchentes. Essa conduta omissiva dos municípios e do Estado, ela tem preocupado bastante o Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem se posicionado de uma forma um pouco mais rigorosa nessas questões. E eu até, aproveitando esse contexto, separei uma decisão recente de fevereiro desse ano, 2023, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ela traz uma importante reflexão, inclusive, para os municípios, né, que também sofrem com relação à enchente, como é o caso de Capivari. Teve uma ação judicial do município de Itanhaém, onde uma pessoa perdeu vários bens materiais e a própria residência em virtude de uma enchente, e ela ingressou com uma ação na justiça pedindo o ressarcimento pelos prejuízos suportados. E no caso em si, o município, além de alegar as questões de força maior, de chuva jamais vista na história, também alegou a questão do que o Ministério Público já tinha adotado algumas providências, que o Estado deveria ter feito, não ela. E na decisão em si, ela é bem categórica. Eu vou até ler um pedaço dessa decisão, até para a gente ter a exata noção do entendimento do Poder Judiciário nessa situação. Ele alega, a decisão traz o seguinte: no tocante à alegação da ré de que tais obras para macrodrenagem necessárias deveriam envolver os municípios que compartilham a mesma bacia hidrográfica, a atuação do governo do estado e a parceria com a Sabesp, tal constatação, por si só, não serve para afastar a responsabilidade da municipalidade na entrega das vias adequadas e salubres aos munícipes. Então, observa-se que o município aqui ele tentou envolver tanto o governo do estado quanto os municípios vizinhos que também tinham aí a passagem do rio, né, e a própria Sabesp. Mas o Poder Judiciário entendeu que o município, nesse caso específico, deveria ter adotado as providências, provocando inclusive
esses outros municípios, o próprio Estado e a Sabesp, né, para que eles também tomassem providência. E no caso em comento, nesse caso em si, o município simplesmente só alegou, não, os municípios, os vizinhos também tinham que ter tomado cuidado. Tá, eles também tinham que ter tomado cuidado. Mas e o seu dever, né, para com os seus munícipes foi observado? Você tomou as devidas providências, inclusive oficiando esses outros municípios, o governo do estado, para que eles também tomassem a providência? Nesse caso específico, houve a condenação para que o município de Itanhaém, nesse caso, reparasse os danos suportados aí pela essa pessoa, inclusive teve uma condenação de referente a danos morais. Então, é algo importante, uma decisão que traz um alerta, principalmente para os municípios que sofrem com isso, né? Como é o caso de vários municípios da nossa região. Sabemos que a omissão ela vem sendo muito condenada, a omissão dos municípios vem sendo muito condenada e questionada por parte do Poder Judiciário, e essa decisão traz aí a evidente